condenou. Não, ninguém me condenou. Nós estamos, irmãos e irmãs, nesse quinto domingo desse tempo da Quaresma. Hoje o Evangelho é de João. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentou-se e começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntava isso para experimentar Jesus, para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais um domingo, esse é o quinto, estamos nos aproximando da Semana Santa e queremos meditar esse Evangelho de Jesus, segundo João, que diz: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. O que isso quer dizer para nós ouvirmos os irmãos e irmãs as nossas reflexões, como de costume aqui nos nossos grupos? Padre Pierre, a palavra diz que Jesus foi para o monte e sempre ao retornar iniciava os seus ensinamentos. O que Jesus fazia quando se afastava da multidão e subia para o monte? E o que essa ida de Jesus ao monte pode nos ensinar? E Jesus foi ao Monte das Oliveiras, como nós vimos há uns 2 domingos atrás. Jesus foi no monte com os discípulos, Pedro, João e Tiago, em oração, e lá transfigurou. Sempre ao monte em lugar de oração, lugar de encontro com Deus. Então Jesus, depois de trabalhar, de ensinar, de pregar, vai fazer esse encontro com Deus o Pai. Entrar em oração, a sós. A grande lição para nós é a lição de nós também aprendermos com Jesus a reservarmos sempre um tempo, apesar dos nosso trabalho, cansaço, fadigas, um tempo para Deus, um tempo de encontro nosso para com Deus. E quando nós nos alimentamos da palavra, temos esse encontro, nós voltamos para a nossa atividade. Aí Jesus voltou para o templo para ensinar, fazer a prática. A nossa prática da vida não pode faltar, primeiro, a oração e o abastecimento da nossa vida. É esse que é muito importante para nós no dia de hoje, e sobretudo nesse tempo de Quaresma. E não só na Quaresma, a nossa vida de cristão, de todo momento reservar um tempo para Deus, vida de oração. É isso que ele fazia estando lá na montanha, na Monte das Oliveiras.
Essa ida nos ensina grandemente isso, sermos pessoas orantes, pessoa de oração. E começar pelas nossas famílias, a oração na refeição, a oração no momento de dormir, e aos poucos, e cada um individualmente fazer a sua oração, e apesar de tantas atividades que nós temos. Isso que é importante. Padre Pierre, uma mulher foi apresentada a Jesus como adúltera, sendo o adultério, na época, era um dos piores pecados. Por que não foi apresentado o homem? Visto que o adultério não se pratica sozinho. É verdade. E diz ainda o Evangelho que ele foi pego em flagrante de adultério. Se foi em flagrante de adultério, estava tanto ela, tanto o homem. Mas estamos numa sociedade machista, onde a visão, a cultura de que a culpa é da mulher, a mulher que seduziu o homem. E também, do outro lado, que o homem era mais ágil, mais forte e escapou, que os outros não conseguiram pegá-lo. Essa estratégia sempre de querer culpar a mulher é encontrar motivo para justificar a ausência do homem, porque não foi pego. E a nossa cultura também tem que mudar, porque muitos que nos acompanham por dizer, o povo de Israel era assim, o povo judeu, mas na nossa cultura, desculpe, muitas vezes é isso. Pensamos, foi a mulher que foi se expor, a mulher que atraiu o homem, a mulher. E isso tem que mudar. E tem que mudar começando por nós mesmos, pela educação em família, para tratar da igualdade, e não culpar a ninguém. Então, o adultério não se comete sozinho. E pensar que o homem nisso não tem culpa, não tem adultério que acontece sem que o homem seja envolvido. Então, é um dos pecados, mas o que Deus coloca para nós é a misericórdia. A misericórdia de Deus e não culpabilizar uma só pessoa, que no caso aqui é a mulher. É uma cultura machista, uma cultura de dominação, uma cultura de exploração, uma cultura pensando que o homem é melhor, Então, isso tem que acabar na nossa realidade, não só no povo de uma maneira geral, nas instituições, até do Estado. Nas instituições do Estado ainda está essa mentalidade presente. Então vamos, como igreja, como cristão, começar a mudar isso, essa visão. Padre, diante de um crime grave para a época, os mestres da lei e os fariseus queriam novamente testar Jesus. Por que testavam Jesus? O que os incomodava na pessoa de Jesus? O ensinamento de Jesus é um ensinamento que muitas vezes incomodava aqueles lá. Jesus é misericordioso, Jesus é amor, porque todos eles querem a lei pela lei e a condenação, nem sempre condenando, castigando, encontra a solução. Que melhora a pessoa, é preciso um pouquinho da misericórdia, de empatia, do amor, da ternura, ensinar com amor, ensinar com sabedoria. Olha a nossa campanha da fraternidade desse ano. Fraternidade, a educação, nós vamos ensinar como? Com amor. Mas isso começa lá em casa, começa em nossas famílias. Vamos exigir das escolas, mas tem que começar a educação, tem que começar em casa, tem que começar no berço. E ontem, na quarta-feira de cinza, quando nós começamos, olha de quanto tempo atrás, nós estávamos lembrando isso. Pai, mãe, como é o seu envolvimento na educação do seu filho, da sua filha, neto, e qual é a responsabilidade que tem? Será que acompanha? Será que dialoga com a escola?
Será que marca a presença nas reuniões dos pais? É isso? Então Jesus está ensinando aqui com mais sabedoria. Esse ensino que todos nós devemos aprender com Jesus, a pegar uma cultura, aí também a sermos aquele que ensina com mais sabedoria e sobretudo com mais amor. Padre, Jesus respondeu aos mestres da lei e aos fariseus: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar as pedras. Diante desse posicionamento de Jesus, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Por que começaram pelos mais velhos a se afastarem? Quando Jesus fala, olha, quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Jesus estava dizendo, em outras palavras, todos vocês são pecadores. Então, se for atirar a pedra, teria que atirar pedra em todo mundo. Se for até preciso condenar, tem que condenar todo mundo. Se condenar todo mundo, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Por isso, esse é o ensinamento quando Jesus diz: quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E nós observamos que ninguém atirou a pedra. E foi uma confissão obrigada. Jesus obrigou a cada um confessar que é pecador. E de confessou que é pecador, uma das maneiras é se retirar. Eu sou pecador. E por que os mais velhos? E quanto mais tempo nós vivemos, mas também aprendemos muitas coisas, mas erramos, tanto acumulamos os erros da vida. Então, nos arrependemos dos nossos erros, mas quanto mais velho, também mais pecado nós cometemos. Por isso, começando pelo mais velho, que já tem uma caminhada de erros e acertos. Mas aqui trata-se de erros, que são pecados. Por isso, começou com eles, se retirando. Já tem uma carga maior, né? Uma carga maior. Aí a lição para nós aqui, e todos nós, nesse tempo de Quaresma, buscamos a reconciliação com Deus. E os mais velhos dão exemplo para os mais novos também seguir esse caminho. Então, padre, ninguém condenou a mulher. E aí Jesus disse: eu também não te condeno. Se o adultério era um pecado tão grave, por que Jesus não a condenou? E por que Jesus disse à mulher: de agora em diante, não peques mais? O adultério, é verdade, é um pecado muito grave. E a condenação é tirar a vida da pessoa, porque, segundo eles mesmos dizendo para Jesus, mestre, Moisés nos diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. Esse apedrejamento é matar. O que Jesus quer é a conversão da pessoa, não matar ninguém, não tirar a vida. Jesus está a favor da vida. Por isso, Jesus não quer condenar, no sentido, não quer mandar ninguém para a morte. Jesus quer a recuperação das pessoas para viver. Cometeu erro, pode corrigir, mas continua vivo. Por isso que vai dizer para a mulher também: de agora em diante não peques mais. Por quê? Hoje eu estou, que como diria Jesus, eu estou aqui, preservei a sua vida. Na outra ocasião, pode ser que eu não esteja, e eles vão aplicar essa lei que eles estão aplicando e vão tirar a vida. Então, o cuidado que nós temos, e nós vamos aprender com Jesus, nem tanto por aplicar a lei pela lei. E a lei maior é o amor. E dentro desse amor tem a vida. E temos que salvar a vida dos nossos irmãos, apesar de tantos erros, não jogar que está perdido. Por isso, muitos países têm lutado contra a pena de morte. Os pecadores, as pessoas criminosas, Deus pode dar sempre uma oportunidade da pessoa mudar de vida, mesmo maior que seja o seu crime. E muitas vezes
e mantê-lo encarcerado. Em alguns países tem isso, que é a pena perpétua. Então não sai mais, para não incorrer que vem ainda cometer mais desses pecados, que são crimes, às vezes, que já matou muita gente, vai soltar e volta, pode continuar, mas é prisão perpétua, fica preso o resto da vida e preserva a vida de quem está, que poderia estar sujeito ao encontro com esse cidadão, essa pessoa assim. É tempo de Quaresma, estamos nos aproximando da Semana Santa, que Deus nos ajudou, Deus nos acompanhou até agora e vai nos acompanhar na Semana Santa, que é o tempo mais forte ainda. E precisamos da graça de Deus, e que Maria caminha conosco, que Deus derrama sobre cada um de nós, sobre a sua família, o seu lar, o seu trabalho, a sua escola, né? Na escola e na escola da casa, que é a família. Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.